Você é um líder educador, sexto e último episódio da temporada Liderança Sem Glamour. A gente já falou de ativar os nossos líderes, a gente falou do medo do cancelamento, a gente falou da troca de liderança e hoje tem essa grande capacidade de um líder ser um formador. É por isso que estão de volta por aqui Carlos Cruz e Marcel Molina, que estiveram lá no primeiro episódio, mas muita conversa e muito aprendizado aconteceu por aqui. Então sejam muito bem-vindos, eu quero saber de vocês. O que é que define um líder educador e por que esse papel se tornou tão importante para as nossas organizações hoje em dia, Marcel Molina? Obrigado mais uma vez pelo espaço para falar sobre um tema maravilhoso. E eu vejo hoje, Elis, que esse é o papel da liderança, né? O papel da liderança é muito mais do que ser comando e controle, como falamos muito no decorrer desses episódios. Eu acho que o líder hoje ele tem um papel de ser referência, ele tem que ter o papel de poder transformar a vida das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, até chegar onde chegamos, vários líderes passaram pela nossa vida. Tem aquele líder que, se a gente lembrar, é o exemplo que não deve ser seguido, e tem aquele líder que eu tenho grande gratidão, porque muito mais do que me comandar, foi aquela pessoa que me inspirou, foi aquela pessoa que me ensinou, e foi aquela pessoa que me fez ser uma pessoa melhor, não só naquela organização, mas me fez ser um ser humano melhor em todas as áreas da minha vida. Então, faz parte do papel do líder hoje, ele multiplicar conhecimento. Errado quem acha que a gente não aprende no trabalho. O trabalho é local de aprendizado, porque muito mais do que falar faça isso ou faça aquilo, o meu papel é ensinar como líder e fazer pessoas melhores do que eu. A melhor coisa que existe no mundo é quando alguém que foi liderado por mim passa um tempo e me manda uma mensagem e fala, puxa vida, aquele feedback, aquele momento que você me inspirou, hoje me fez ser uma pessoa melhor, hoje eu estou ganhando mais dinheiro, e aí nessa hora eu entendo que a minha missão, o meu propósito como líder, ele foi feito assim com muita eficácia. Bom, vai complementar, Carlos Cruz, esse líder educador? Por que ele é tão importante atualmente? Eu até brinco que a gente está indo para Marte. Ninguém foi para Marte ainda. Mas a gente sabe que a gente está indo. E o que eu tenho que fazer agora para transformar a minha equipe, para educar a minha equipe para um cenário que muitas vezes incerto, nem você não sabe ainda. O próprio líder não sabe ainda o que é. Porque a questão da educação passa a ser estratégica para as organizações muito mais do que no passado. Porque hoje as mudanças elas estão muito aceleradas, o que se produz de informação hoje é muito, muito maior do que se produzia no século passado. O que se produzia em um século, hoje se produz em dias, com tecnologia artificial, e muito mais do que ter líderes que preparam as equipes para replicar o que ele já sabia, você precisa preparar equipes para utilizar a habilidade essencial que as crianças, que os bebezinhos têm, que é a capacidade de aprender. É que o ser humano, quando ele vai ganhando habilidade, ele vai se desenvolvendo em algumas coisas, o cérebro, ele trabalha para fazer a gente gastar menos energia. É lógico isso, porque se você tiver que aprender tudo novo o tempo todo, você acaba ficando em situação de alerta, gera incômodo, gera estresse. Só que o que vai levar uma organização, o ser humano, para um próximo nível de consciência, de evolução, nós como espécie, é a capacidade que a gente tem de aprender. E quando nós pensamos em capacidade de aprender, isso passa por ter líderes que ajudam as equipes a destravarem seu potencial, criando ambientes de aprendizagem. Então, o quanto a gente estimula com que as pessoas aprendam na própria equipe. Aí você tem o aprendizado social, que é o social learning, aprendizado entre as pessoas. Você tem o learning the flow of work, que é o termo que o pessoal chama de LIFO, né? Que é o aprendizado enquanto você trabalha. Que ele não é numa sala de aula só, é quando você está, por exemplo, se preparando para gravar um videocast, como nós estávamos há pouco tempo conversando, como é que seria esse último episódio. Nós estávamos aprendendo, discutindo coisas. Quando você precisa lidar com um desafio e não tem a resposta, você vai precisar aprender. Então, aprender é uma das capacidades mais importantes, porque tudo aquilo que tem a ver com replicar padrão, a tecnologia hoje tem substituído mão de obra, tem substituído até alguns itens que antes dependia de capital intelectual. Hoje tem inteligência artificial automatizando coisas. Então, conseguir conectar os pontos, ganhar consciência, ter visão sistêmica, passa a ser essencial para as equipes, para as lideranças. Então, o líder que educa, e aquele que educa é aquele que aprende sempre. Porque quanto mais você aprende, mais você descobre que sabe pouco. Aquele que acha que sabe muito, ele acaba cristalizando uma persona, um papel na liderança, dentro de uma posição que acaba não dando mobilidade. E mobilidade em relação com o cliente, fornecedor, com equipe, com
com o superior, não importa, com o investidor. Por isso que eu entendo que ser um líder educador passa a ser, inclusive, questão de sobrevivência. Quem não educa, quem não aprende, quem não usa a aprendizagem como uma área estratégica na organização, vai fazer com que muitas oportunidades passem e se a organização não evolui, ela morre. Se as pessoas não evoluem, a organização não evolui. E é assim que funciona o processo de evolução da espécie. Aprender, educar, trocar. Marcel, tem características que você acredita que um líder precisa desenvolver para se tornar esse educador? Tem. Eu acho que um grande líder, ele tem que desenvolver a capacidade de provocar. Quando a gente fala em educar, ainda existe aquele paradigma, né? Então eu sou líder, tem que ser um professor de sala de aula. Não é isso. Eu acho que o papel do líder, ele tem que sensibilizar o teu liderado, ele tem que criar situações de provocação para que ajude aquela pessoa a criar um novo conhecimento. Eu acho que esse é o grande papel, eu acho que esse é o grande propósito. Sensibilizar, provocar e depois apoiar. Só a partir daí você delega. Muito mais do que o que a gente vê na antiga liderança, que é trazer soluções prontas, trazer direcionamento, muitas vezes sem propósito, onde você pergunta para as pessoas, puxa, mas por que no teu departamento você faz desse jeito? Porque falaram que é para fazer assim. Tá, mas por que não faz desse outro jeito? Porque ninguém chega lá e questiona um processo. Porque a organização pediu. Então, assim, não existe mais isso. Hoje, a gente tem que entender o porquê das coisas. A gente tem que ter alguém que nos provoque, que nos tire da zona de conforto, sempre fazendo com que a gente pense diferente. E um ponto fundamental, tá sempre junto, tá sempre por perto, tá sempre apoiando. Não quer dizer que aquela pessoa não vai ser cobrada, mas esse processo de maturação dentro do movimento de aprendizagem é algo fundamental, sabe? Então, eu vejo por esse lado. E tem um mito também de que esse líder educador, então ele deve saber tudo. A nossa provocação aqui é que esse líder educador ele seja muito mais um organizador da excursão do que efetivamente ter ali o domínio de do que só ser o guia, né? Ele é um guia, ele é um curador e que impulsiona esse desenvolvimento do vir a ser. Não necessariamente ele precisa ter esse total domínio. E tem, acho que, um outro ponto também que faz essa habilidade do líder educador ser tão necessário, que tem a ver com o momento atual da nossa sociedade, que é a falta de requisitos básicos. Sim, os colaboradores têm chegado às empresas com uma defasagem de aprendizagem, que é o líder educador que vai compensar isso para conseguir atingir esse melhor potencial. E tem também a mudança, que hoje é muito mais rápida, a gente precisa se preparar de uma maneira mais ágil para conseguir entregar. E esse líder, então, tem que saber tudo, Carlos Cruz? Qual que é esse papel dele? Ele tem que saber o necessário. Quando eu digo necessário, ele tem que partir de algum lugar. E partir de algum lugar tem a ver com as capacidades que ele tem. Mas quando você trabalha a colaboração e ganha consciência e você encontra mecanismos para aprender, você pode aprender junto com o time. Uhum. Porque pode ser que coisas que você sabe, você vai ensinar, você vai compartilhar com o outro, você vai criar as condições para que as pessoas performem com aquele conhecimento, que você tem. É que nem, puxa, eu tenho uma meta mais elevada. A meta é interessante ser superada, mas se a gente não chegou na meta é porque a gente não aprendeu algumas coisas ainda que vão nos ajudar a superar aquele desafio. E se você aprende, você acaba desenvolvendo mais capacidades. Mas pode ser que tenha alguém no time que sabe mais do que você, ou que o que a equipe está trazendo para você, com o que você conheceu. Se você junta essas informações, busque informação, é o que eu chamo de inteligência ampliada, né? Imagina, a minha inteligência humana com a inteligência organizacional das pessoas e colocando ainda a inteligência artificial à nossa disposição para a gente aprender junto. Você potencializa. Hoje, o que eu mais tenho feito na liderança é a capacidade e a utilização das minhas habilidades de aprender. O que eu tenho aprendido nos últimos meses é muito, muito mais do que só o que eu estou ensinando, acredito. E eu estou com dificuldade em poder compartilhar tudo aquilo que eu estou aprendendo. E, consequentemente, quando a gente aprende junto, a gente desenvolve uma capacidade de chegar mais rápido nas metas, que pode ser uma meta financeira, pode ser uma meta relacionada a implementar algum tipo de projeto. E vocês tiveram líderes educadores na história de vocês? Vocês conseguem lembrar alguma situação que vocês viveram? Não necessariamente no cargo, né? Porque às vezes a gente tem ali pessoas que acabam nos liderando nessa forma de educar que talvez nem tenham
ali um cargo sobre nós. Alguém tem alguma história? Pode contar, pode Sabe o que é relembrar mais por aí. interessante nisso, Elis? Até complementando o que o Carlos trouxe, se a gente fala muito hoje em liderança, por exemplo, eu não posso esquecer como líder que eu sou ser humano, que eu sou de carne e osso, que eu tenho sangue, que às vezes acerto, que às vezes erro. E se eu, como líder, não mostrar vulnerabilidade de, às vezes, chegar em uma situação e falar, puxa, não sei, vou buscar informação, ou ficar tranquilo quando alguém do meu time traz um conhecimento do qual eu não tenho e eu me coloco numa posição de aprender com tal pessoa, como é que eu vou exigir esse mesmo nível de comportamento com alguém? Então, assim, o que eu carrego como história de líderes que passaram e passam ainda pela minha vida, que me ajudaram nesse quesito, é exatamente de se colocar nessa posição de aprendiz, de serem pessoas que me provocaram desde o início da minha carreira. Talvez alguns estão até aqui perto de mim, né? Tá aqui? Ao meu lado. Tá aqui, né? será? Que participaram. Nos provocamos o tempo todo. Nos provocamos o tempo todo. Me tirou e me tira até hoje da zona de conforto, no sentido de, às vezes, chegar em casa, sabe aquele sentimento pé da vida? Pô, pega no meu pé, e a gente se coloca no papel de vítima, às vezes, pô, não vê o lado bom? Poxa, se não enxergasse o lado bom, não estava onde eu estou, e não estaria com possibilidade de crescer como estou crescendo, e estamos todos aqui crescendo. Então, essa visão de provocar, tirar você da zona de conforto, fazer você sozinho enxergar novas possibilidades, dar a mesma abertura para o outro lado também provocar, porque esse é um ponto importante. Você aprende muito se colocando no lugar do outro, né, e também dando a liberdade para o outro poder te ensinar. E não só o Carlos, mas outras pessoas que foram meus líderes também, se colocaram nesse papel e mostrou essa vulnerabilidade. Então, isso faz a gente crescer, né, como grupo, como time. Um tampando o espaço que o outro não consegue cumprir. E isso quem ganha? Quem ganha é a organização, quem ganha é todo mundo que faz parte aí do nosso propósito. E aí, Carlos, Sabe qual que é a sua história? eu tava aqui pensando, são vários líderes educadores, não tem um só. Então, eu, por exemplo, lembrei da figura do meu pai, que naturalmente acaba sendo minha referência, e eu teve vários momentos que eu observava ele quando ele atendia um cliente, tinha um comércio, e eu ia com ele desde pequeno lá acompanhar ele trabalhar, e quando ele teve que lidar com uma situação de crise, que ele teve que fechar o negócio, teve que recomeçar uma nova carreira, perdeu tudo que tinha do ponto de vista financeiro, só não perdeu os valores, e o jeito que ele lidou com aquela situação de crise me educou, porque eu passei algumas situações desafiadoras já na minha carreira, na minha vida, e os valores e a forma de lidar com aquela situação me ensinou. Mas aí eu me lembrei do meu primeiro emprego com carteira assinada, eu era auxiliar de escritório. Tinha ele não era nem líder, ele era um analista, acho, sênior, e ele cuidava de folha de pagamento. Eu trabalhava na área de departamento, RH, mas na época era departamento pessoal. Eu cuidava do arquivo morto, admissão, dos apontamentos com os mestres de obra, era uma construtora, não sei se eu já te contei isso, e eu lembro que ele pegava no meu pé de como eu deveria manter a minha mesa organizada, e de como que eu deveria organizar os arquivos nas pastas. E quando eu pegava uma planilha, ele me mostrava coisa básica, como é que eu tinha que congelar a planilha, e sempre que eu imprimia alguma coisa, não importava o que eu estava vendo. Eu tinha que entender como é que a pessoa que eu ia mandar aquele documento ia ver. Uma coisa básica. Te ensinando a experiência do usuário. Experiência do usuário. Até hoje, quando eu vou lá e recebo uma planilha, como eu recebi outro dia, que alguém foi lá, não congelou, eu desci, não vi a informação, e eu coloco para imprimir, ela está toda fora de formato, pô, vai dar retrabalho. Imagina, eu vou fazer um documento e vou multiplicar para várias pessoas. Então, um exemplo de uma coisa que eu aprendi lá atrás e que me ajudou. Sei lá, eu aprendi a mexer em slide com um colega que ficou do meu lado, como que eu usava os efeitos de animação. Então, ele me educou, ele não era meu líder, ele era um sócio parceiro naquele negócio. E aí eu empreendo já há muito tempo, então eu acabo sendo líder da minha própria carreira. Às vezes não tem ninguém acima de mim, do ponto de vista hierárquico, que fica me ensinando, porque eu preciso aprender. Então eu ativamente eu vou buscar várias pessoas, referências, que acabam se tornando líderes educadores por influência sem saber. Seja um curso que eu paguei. Sei lá, semana passada estava com um visionário, referência no segmento de M&A, contei, né, para vocês, e a gente estava discutindo o papel de um cargo específico no mercado, que é o CVO, responsável pela visão de uma organização, e a gente estava ali discutindo como que é isso no board de uma grande empresa, como que é isso quando é o dono de negócio. Ele estava ali me compartilhando a visão dele, e eu automaticamente estava aprendendo sobre coisas que ele me educou, com uma visão que ele tem, e eu aprendi. Você hoje
a gente estava discutindo algumas coisas sobre aspectos ligados à diversidade, cultura inclusiva, e você me falou, ó, é isso. E eu falei, opa, não tinha observado. Você me educou. E você não necessariamente tá num cargo superior, abaixo ou do lado, você é minha sócia. Na estrutura organizacional, eu sou o CEO hoje e você é responsável por comunicação e por pessoas, mas independentemente do nível hierárquico, a gente aprende muita coisa. Então eu acho que você que está nos escutando, está nos assistindo, você pode pensar, quem que eu posso trazer e eu escolher quem eu quero que me lidere ou que me eduque em determinada situação. E isso tem a ver com modelagem. Eu aprendi modelagem em 2004, está em 2025 gravando esse vídeo. No começo da minha carreira, quando eu estudei programação neurolinguística, eu falei, puxa, se é possível para alguém, é possível para mim. Então eu vou procurar modelar. Então hoje eu uso muito de uma habilidade que é, se você faz bem alguma coisa, eu vou lá e te observo, entendo como você fala, como é que você se comporta, e automaticamente eu modelo. E aí eu trago para as habilidades que eu tenho e vou encontrando o meu jeito. Então, sem perceber, eu faço com que muitas pessoas sejam líderes educadores, sem saber, e acabam me ensinando só porque me mostraram. Mas eu acho que qualquer pessoa que está nos escutando, às vezes a gente pensa, vou ensinar o outro, vou educar o outro. Mas o quanto a gente está propenso a modelar coisas, pessoas, para que a gente possa ser melhor. Então, puxa, eu estou aqui gravando no videocast, o jeito que eu mexo no microfone, um dia eu observei alguém ajustando, entendi, então eu tenho que ajustar assim, ficar para minha boca. Não necessariamente alguém me ensinou, mas alguém me mostrou, me provocou, ajustou o microfone e falou, opa, então é assim? Entendi. E olha só que interessante, todas as histórias que vocês contaram aqui têm a ver com alguém que educou vocês sem estar na intenção de. Não sabia, Foi nem alguém sabia. que, por algum motivo, nessa troca de experiências no trabalho, a gente tem até um dado aqui de Harvard, 76% dos profissionais aprendem mais no dia a dia do que em treinamentos formais. Mas esse último episódio da nossa temporada Liderança Sem Glamour, quer dizer, na prática, o que está acontecendo, a gente está provocando o líder a ser um educador de forma intencional. E ser um aprendiz também. Um aprendiz, a gente Sempre. falou que precisa estar sempre com essa habilidade, mas como é que esse líder pode, de forma intencional, ser um educador para poder ativar potencial nas pessoas? E a gente ensina isso. Educação corporativa é sobre tornar um líder educador. O que a gente pode fazer para que esse líder, de forma intencional, possa educar melhor a equipe? Eu acho que o primeiro passo é um nível de abertura que esse líder tem que dar para entender que o papel dele é muito mais aprender do que ensinar num primeiro momento. Né? Eu acho que o líder ele tem que perceber esses movimentos e trazer a sutileza, muitas vezes, para as pessoas, que as boas práticas para você performar melhor dentro da sua organização passam por coisas extremamente simples. Né, e saber contar boas histórias, mostrando a sua própria vulnerabilidade, mostrando um pouquinho, puxa, quando eu comecei, Elisa, eu tinha a mesma dificuldade que você tem, puxa, o que eu fiz? Eu fiz isso, isso e isso. Então, através de histórias, a pessoa ela começa a se perceber vivendo aquela mesma situação, para que fique muito fácil e simples para a pessoa perceber o seguinte, puxa, um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa pessoa. E eu achava que isso estava muito longe. Mas se eu seguir esses passos, se eu seguir essa história, se eu seguir esse processo que o Carlos, a Elis, você, qualquer pessoa que está nos assistindo, passe para a gente, né, de uma forma bem estruturada, eu consigo transformar isso em plano e, consequentemente, fazer o negócio acontecer. Ou seja, eu acho que a gente tem que utilizar dessa sutileza de forma muito mais natural, muito mais simples. Né? A gente tem que saber se doar, tem que saber se perceber. E acho que através de histórias, esse poder da influência, mostrar passo a passo com interesse genuíno, eu acho que a gente consegue educar de uma forma muito tranquila, nos tornando referência para as pessoas. Isso é essencial, eu concordo plenamente com o Marcel, e eu queria trazer um pouco, você falou de intencionalidade, quando você tem vamos pegar a estrutura organizacional, imagina, puxa, eu sou um líder de uma organização, estou liderando a Bravend, estou liderando um grupo, uma organização, a gente quer sair do ponto A para o ponto B. A gente pode ter objetivos estratégicos com parâmetros de número, financeiros, e ligado a várias operações, mas tem um aspecto que tem a ver com a aprendizagem. Então, se a gente pegar a metodologia de planejamento estratégico, o Balanced Scorecard, que é uma das ferramentas clássicas, né,
Você tem ali uma das questões que é quais são as metas e objetivos ligados à aprendizagem. Porque isso pode te ajudar a levar a organização para um outro patamar. Então, quando você vai lá e enxerga que precisa levar o time do ponto A ao ponto B, eu tenho essa expertise dentro da minha própria empresa, que eu consigo fazer com que meus profissionais de alguma área da operação, da liderança, podem se tornar multiplicadores, facilitadores para, com uma governança, disseminar isso dentro da organização, pode ser um caminho. E aí, o que a gente faz na Bravend? Nós ajudamos as empresas a pegar os experts, fazer a curadoria disso, envelopar esses conteúdos e distribuir. Seja a gente aplicando treinamentos ou ajudando as próprias lideranças ou através de tecnologia a distribuir isso. E aí a gente tem a fábrica de conteúdo, nosso time de aprendizagem, tudo isso é o que a gente faz. Só que muitas vezes pode ser que o conteúdo não está dentro da empresa, você precisa buscar uma consultoria, experts, educadores. E aí você pode fazer um programa em company, como a gente faz vários. Ou imagina que às vezes você tem uma pessoa que precisa adquirir um conteúdo. Então a Elis precisa aprender sobre determinada questão. Elis, vamos fazer um curso numa instituição, como eu e você fomos num determinado momento, participar de um programa de growth. Por quê? Porque isso nos dá acesso a dominar alguns conhecimentos que a gente não tinha, como eu fui, em janeiro desse ano, estudar sobre M&A, fusões e aquisições. Um dos professores era o Paulo Guedes. Estava lá dando aula e eu fui lá aprender. Fui sozinho, ou seja, investimos num curso fora. Marcel foi, outro dia, se reciclar, estudar sobre metodologias de aprendizagem, estrutura libertadora. Né? Por quê? Porque, puxa, eu vou lá, porque isso pode me potencializar. Então, a gente precisa reservar tempo, orçamento e ter clareza. Meu time não está atingindo o resultado, não está atingindo por quê? O que está impedindo o meu time de chegar nesse resultado? É um processo que não está bem estabelecido, é falta de conhecimento, falta de uma habilidade, e você entender que se você investir nisso, você destrava algumas coisas e isso gera mais resultado. Então eu entendo que ser um líder educador pode ser você ensinar, mas pode ser você criar as condições para que as pessoas aprendam, porque nem sempre eles vão te modelar. É um caminho modelar, quando a gente vai para o lado inspiracional, sensacional, tudo isso. Mas e quando às vezes ele precisa buscar referência fora? Hoje estava falando com um líder aqui da nossa empresa, por mensagem, que ele estava mandando mensagem de uma série de conteúdos que ele está acessando e que eu tô louco para aprender, para ver, porque vai ajudar a nossa operação. Então, e eu não tinha aquele conhecimento. Puxa, eu sou CEO, ele não é. Tá, vem cá, me ensina o que você está aprendendo. E aí daqui a pouco a gente cria um ambiente onde a gente cria um ambiente de aprendizagem. E o educador ele tem esse perfil, né, de criar ambientes para que as pessoas possam aprender. Então, educar é criar mecanismos para isso. Nossa temporada chegou ao final. Já? 6 episódios. 6 episódios, e esse aqui provocando muito aí as pessoas a buscarem ser intencionais nesse líder educador que pode, sim, destravar potencial, ativar potencial na equipe e fazer com que a aprendizagem seja parte do negócio, que é o que a gente acredita aqui na Bravend. Então, muito obrigada, Marcel. Muito obrigada, Elis, Carlos. Marcel. Muito obrigado. E que você também seja esse líder educador e que possa de verdade gerar a transformação. Até uma próxima temporada. Tchau, tchau. Valeu.